Olá, seja bem-vindo, você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 19 de Provérbios. Faremos a leitura e reflexão deste capítulo tão precioso, tão rico em conhecimento, em sabedoria. Toda a palavra de Deus ela é rica em sabedoria. Então devemos cada vez mais devemos cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus, pois ela nos transforma, ela nos ensina, ela nos dá inteligência, sabedoria, prudência. Ela nos dá, quem possui a sabedoria, quem adquire sabedoria também adquire a prudência, porque quem age com prudência é porque tem a sabedoria. Então, busque cada vez mais se aprofundar na palavra do Senhor, pois você aprenderá todos os dias uma coisa nova. Não importa, não importa qual situação você esteja, o momento de se entregar para Deus, o momento de buscar o conhecimento da palavra de Deus é agora. Não importa, já disse, não importa como você esteja ou quão pecador você é, Deus não quer saber do seu pecado, Deus quer saber do seu arrependimento. Então, comece hoje a busca pela salvação da sua alma. Vamos então à leitura do capítulo 19 de Provérbios. Vamos lá. Versículo 1 diz ali, versículo 1. Melhor o pobre de vida honesta que o homem mentiroso e tolo. Já começa forte, Já começa forte. Melhor o pobre de vida honesta que o homem mentiroso e tolo. Então seja honesto de qualquer forma. Nunca falte com honestidade. É o melhor caminho, honestidade, humildade, uma vida de servidão a Deus. Versículo 2. Onde falta o saber, o zelo não é bom. Quem apressa os passos, erra o destino. Vou repetir o versículo 2. Onde falta o saber, o zelo não é bom. Quem apressa os passos, erra o destino. Então, nunca se apresse. Já é natural, ainda mais nos dias de hoje, a gente já agir de forma instantânea, impulsiva, de forma rápida, sem pensar, sem analisar, sem se aconselhar, principalmente com Deus, sem pedir a Deus a direção. Então, muitas das vezes, quando a gente apressa os nossos passos, a gente já está caminhando de forma errada. Porque devemos caminhar com prudência, devemos avançar, sabendo que analisamos o que estamos fazendo, sabendo que já paramos para pedir a Deus a direção e a confirmação se é por ali que devemos seguir. Então, se você não tem essa prática, passe a partir de hoje a fazer. Antes de avançar para para a execução do planejamento que você traçou, para qualquer direção, não faça pelo seu próprio conhecimento. Analise, sim. Analise, planeje, sim. Mas, acima de tudo, peça a Deus a direção, a confirmação. Não vá pela emoção, porque a emoção, ela te engana. Não haja pela emoção, mas sim pelos fatos, pela razão, pela orientação e direção que Deus te dá. E se você pedir, Ele vai te dar. Ele te direciona. Então, converse com o Senhor, analise com calma, se baseie na sabedoria que está contida na palavra de Deus para você discernir se deve ou não seguir tal caminho. Procure conselho naquele que pode direcionar os seus passos corretamente. Procure conselho com aquele que já conhece o teu futuro. Procure direção com Deus. Ele conhece o teu futuro e Ele pode direcionar os teus passos corretamente. Então não apresse seus passos, pois como diz a palavra de hoje, quem apressa seus passos erra o destino.
Versículo 3. A inépcia do homem transforma seu caminho. Transforma o seu caminho. E é contra Javé que se irrita o seu coração. Então, a falta de entendimento, ela derruba o seu planejamento, ela faz fracassar o teu caminho. E você se irrita contra Deus, né? Quando na verdade a falha foi sua, porque Deus não erra. Ah, mas aonde que você falhou? Talvez por agir por impulso, talvez por caminhar, por avançar sem saber se seria o caminho certo. Então, às vezes a gente culpa a Deus por erros que nós cometemos. Às vezes a gente se questiona por quê, quando na verdade a situação foi provocada por nós mesmos, pela falta de conhecimento e entendimento, pela falta de prudência, pela falta de sabedoria. Então, que venhamos buscar sabedoria na palavra de Deus, que venhamos buscar direção com Deus e saber que somos seres humanos passivos de erros, portanto devemos constantemente buscar em Deus a direção. Oh Deus, nos direcione, meu Deus, direcione a cada um que está nesse momento comigo, que o Senhor venha direcionar os passos de cada um deles, que o Senhor venha tocar em seus corações e que eles venham agora, nesse momento, compreender que são totalmente dependentes de Ti, como eu sou, Pai. E que eles precisam, meu Pai, buscar em Ti a direção. Que eles venham compreender, Jesus, que eles devem buscar no Senhor a direção. E que eles, a partir de hoje, irão parar de seguir pelos seus próprios conhecimentos, unicamente pelos seus próprios conhecimentos, mas que venham, além de saber, além de se valer dos seus conhecimentos, mas que venham, acima de tudo, priorizar a direção que o Senhor der. Que eles não venham se agarrar a quem eles são, a quem eles conhecem ou o que eles conhecem, mas que eles venham se agarrar a Ti, pois todo joelho se dobra diante de Ti, no céu, na terra ou embaixo da terra. Tu és poderoso, Tu és o Criador, Tu conheces tudo, Pai. Então que cada um que me escuta nesse momento venha entender isso e saber que é só em Ti que devem buscar a direção, porque o Senhor os direcionará de forma correta, Pai. Só o Senhor irá direcionar os passos de cada um no caminho da vitória. Que venham buscar em Ti, Senhor, e não em coisas, e não em outras pessoas, e não em si mesmo. Continuando, versículo 4. A riqueza multiplica os amigos, mas o pobre é privado e não fica, mas o pobre é privado do seu amigo. Versículo 5. A falsa testemunha não fica impune, e quem profere mentiras há de perecer. Versículo 6. Muitos os que adulam o generoso, todos são íntimos dos que prodigam. Muitos os que adulam o generoso, ou seja, os que adoram o generoso, né? Todos são íntimos dos que prodigam, ou seja, dos que gastam em profusão, do que esbanjam, né? Então, o que quer dizer, né? Muitos adoram aqueles que são generosos, ok? Ok, no sentido assim, você deve amar a todos sem distinção. Você não deve estar próximo de alguém só porque aquela pessoa pode te dar algo, né? Então, diz aqui também que todos são íntimos dos que prodigam, dos que gastam em profusão, dos que esbanjam, né? Então, ou seja, aqueles que esbanjam, aqueles que são mão aberta, como diz o ditado popular, aqueles que têm o prazer de ficar esbanjando a riqueza que tem, são cercados de amigos, mas têm amigos, entre aspas, né? Porque muitas daquelas pessoas estão ali porque podem receber algo daquele que está a esbanjar. Então, mais uma vez, muitos os que adulam o generoso, ou seja, os que adoram os generosos. E todos são íntimos, ou seja, são amigos próximos daqueles que esbanjam, porque podem ali receber algo desse que está a esbanjar, né? Então,
isso não é uma verdadeira amizade, isso é interesse. Né? O amigo realmente verdadeiro é aquele que está próximo de você pelo que você é, não pelo que você tem ou pode proporcionar. Aquele que quando você estiver doente, precisando de ajuda, não vai te dar as costas, mas vai estar do teu lado, te ajudando, te servindo. Né? Então, esses são seus amigos, aqueles que não te abandonam, aqueles que estão com você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Não estão com você pelo que você pode proporcionar, mas sim porque te amam e estão do seu lado pelo que você é. Então, separe aqueles que realmente são seus amigos, né? E seja você também um verdadeiro amigo. Né? Então é isso. Vamos ao versículo 7. Os irmãos do pobre o detestam, com mais razão os amigos o deixam. Ou seja, o pobre geralmente é privado de amigos, né, de verdadeiros amigos, daqueles que estão próximos, até mesmo familiares, às vezes se afastam, né? Infelizmente. Então, busca palavras, mas não as acha. Versículo 8. Quem tem juízo ama a si mesmo. Quem é prudente encontra ventura. Então tenha juízo e seja prudente. Busque a sabedoria e você irá caminhar, o vento irá soprar, você tomará as melhores decisões, você buscará energia e forças onde deve buscar, você irá fazer as suas orações com palavras sábias, você irá se deixar ser usado por Deus e não será tomado pela vaidade do seu próprio conhecimento. Enfim, versículo 9. A falsa testemunha não fica impune, e quem profere mentiras há de perecer. A palavra de Deus fala bastante, aqui em Provérbios fala bastante disso, né? Nesse capítulo 19 aqui, já leu pela segunda vez, se eu não me engano, né? Porque foi pela segunda vez que a falsa testemunha não fica impune. O que é uma falsa testemunha? É você falar algo de alguém no qual é mentira, no qual não aconteceu. Você acusar alguém sem essa pessoa ter feito nada, né? Se testemunhar de forma inverídica, seu testemunho mentiroso, né? Isso é ser falsa testemunha. A falsa testemunha não fica impune, e quem profere mentiras há de perecer. Quem é mentiroso, mentirosa, quem vive na mentira não vai ficar de pé. Não vai ficar de pé. Então, não cometa esses erros. Se arrependa hoje, se volte para Deus e caminhe no caminho da santificação de sua alma, no caminho do Senhor. Versículo 10. Não convém ao tolo o bem-estar, menos ainda ao escravo dominar os chefes. Versículo 11. O bom senso do homem o faz paciente. Sua glória é passar sobre uma ofensa. Então, se você é daquele ou é daquela que não leva desaforo para casa, você tá e acha que tá certo, né? Acha que tá tudo bem, que você é o bambambam, a bambambam, tá totalmente errado. Você tá indo na contramão daquele que tem sabedoria, né? Então, você precisa ser paciente. Você precisa entender que aquilo que não te pertence não deve te dominar. Aquela ofensa que lançam contra você não te pertence. Então não deixe que aquilo te domine. Assim como diz que aquilo, onde você colocar o teu foco, aquilo vai expandir. Então se você deixar aquilo penetrar em seu coração, se você der ênfase para aquela ofensa que você recebeu, aquilo vai te dominar, porque aquilo vai expandir. Aquilo vai expandir dentro de você. E quando você parte para uma ofensa e fala palavras mais pesadas para ofender aquele que já te atacou, você acha que talvez você está por cima porque você o ofendeu mais gravemente? Não, você destruiu a si mesmo quando abriu a boca para falar o que não deve, né? Em teu raciocínio falso, você imaginou que você saiu por cima porque você fez aquela pessoa se calar com a ofensa grave que você fez, né? Você venceu aquela discussão. Não.
você perdeu a batalha naquele momento, porque você não teve sabedoria. Então você destruiu um pouquinho mais de você dentro de si mesmo. Então, cuidado, seja paciente. Não tem o porquê você deixar que as coisas externas afetem o teu interior, aquela ofensa te afete, que aquela provocação te domine. Você precisa ser o seu condutor, você precisa ter o domínio de si mesmo. As emoções virão, a gente sente emoções, isso é fato, mas as nossas reações nós podemos controlar. Foi ofendido? Você vai sentir raiva, você vai sentir sim a emoção de querer revidar, mas você pode segurar isso em você e não reagir. Certo? Reaja, não reaja, mas segure aqui dentro de você. É difícil, mas você consegue. Peça a Deus para te dar essa habilidade, te dar essa força, mas preste atenção. Deus, quando você faz a sua oração, meu Deus, me dê paciência para não responder a quem me ofender, me dê, Senhor, o domínio de mim mesmo, o controle de minhas reações. Quando você pede isso, Deus não vai vir sobre você, e fazer assim e pronto, você já tem essa habilidade. Não, Ele vai te proporcionar momentos conflitantes para que você pratique a paciência que pediu. Porque Deus, Ele te treina, e no treinamento você é transformado. Ele não vem, estrala o dedo e faz o que você quer no momento que pediu, para que de uma hora para outra você seja uma outra pessoa. Não, Ele vai te dar momentos conflitantes, momentos turbulentos, para que você pratique a paciência que você pediu, para que você controle a língua, para que você para que você segure as suas reações e não seja dominado por suas emoções. Portanto, vigia e comece a praticar no seu dia a dia. No mínimo detalhe que te tira a paciência, procura praticar ali o controle da sua reação. E aos poucos, aquilo, com certeza tem coisas maiores que te irritam ainda mais. Vigia e pratica a sua paciência nesses momentos. Mas faça diariamente, porque a repetição vai te levar à perfeição, entre aspas, né? Mas a repetição ela vai te tornar sábio, ela vai te tornar uma pessoa que controla suas reações. Você será transformado no dia a dia com a prática. Então é só prestar atenção, vigia para que você comece hoje a praticar isso, né? A paciência, porque a palavra de Deus diz: o bom senso do homem o faz paciente. Tenha bom senso, tá? Sua glória é passar sobre uma ofensa. Sua glória é passar sobre uma ofensa. Passe sobre a ofensa, deixe passar, não reaja. Versículo 12. A ira do rei como o rugido do leão, o seu favor como o orvalho sobre a erva. Então, não provoque ira nas pessoas, nem nos grandes, nem nos pequenos. Sirva a essas pessoas, sirva ao seu próximo, mas faça com amor. Dê o melhor de si quando você, em tudo que fizer, né? Especialmente agora, porque estamos falando nesse versículo, sirva com amor. Versículo 13. Desgraça para o pai, filho tolo. Goteira sem fim, as queixas da mulher. Versículo 14. Uma casa e bens, herança paterna, mas é dom de Javé a mulher sensata. Versículo 15. A preguiça faz cair no torpor, e a pessoa negligente terá fome. Versículo 16. Quem guarda a lei, guarda a sua vida. Quem despreza as sendas da lei, morrerá. Versículo 17. Caridade com o pobre, empréstimo a Javé. Quem retribuirá
que retribuirá com sua recompensa. Vou ler de novo o versículo 17. Caridade com o pobre, empréstimo a Javé, que retribuirá com sua recompensa. Né? Caridade com o pobre é empréstimo para Deus, que retribuirá com sua recompensa. Versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não até fazê-lo morrer. Versículo 19. O violento se expõe às represálias. Se tu o poupas, agrava-se o mal. Versículo 20. Ouve o conselho, recebe a correção, serás sábio no resto de tua vida. Versículo 21. Há muitos planos no coração humano, mas é o desígnio de Javé que se realiza. Você pode planejar, traçar metas, objetivos, mas é os planos de Deus que vai concretizar em sua vida. Então, sempre busque, trazer os seus planos para o alinhamento com Deus, né? Traga para suas orações aqueles seus planos. Peça a Deus confirmação, né, sobre cada planejamento que você fez, e peça para que seja, né, peça a Ele para que os seus planos sejam adequados ao querer dele, porque é o querer dele que vai se cumprir, não o seu. É os planos dele que vai se cumprir em sua vida, não o seu. Não necessariamente o seu, a não ser que o seu plano seja alinhado com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Então traga para as suas orações todos os seus planos, entregue nas mãos do Senhor todos os seus objetivos e sonhos, tá? Versículo 22. A bondade é o encanto do homem. Melhor um pobre que um mentiroso. Versículo 23. O temor de Javé conduz à vida. Quem o tem, vive sem temer o mal. Versículo 24. O preguiçoso põe a mão no prato, mas não sabe levá-la à boca. Versículo 25. Fere o zombador, o simples será prudente. Censura o inteligente, entenderá a ciência. Né? O simples, o prudente, e sua simplicidade fere o zombador. Né? E aquele que é inteligente, né? Censura o inteligente, entenderá a ciência. Né? O inteligente aceita a correção, a repreensão. Versículo 26. Quem maltrata o seu pai e expulsa sua mãe é um filho infame e degenerado. Respeita teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe por toda a sua vida, por toda a vida deles. Por toda a sua vida, porque até mesmo quando eles não estiverem aqui, honre-os da mesma forma. Lembrando dos bons momentos, né? Falando bem, falando as coisas boas, destacando a qualidade de seus pais. Em suas conversas, quando houver um momento de lembrança, quando houver uma conversa entre amigos, em famílias, em que relembrarem do passado, lembre dos momentos bons, falo isso para aqueles que hoje não têm pai e mãe por perto, não tem mais aqui nesse plano terreno, né? Relembre e fale das boas coisas que aconteceram, de momentos felizes, fale com amor, não com tristeza, mas com amor, com alegria. E você que tem pai e mãe por perto, você que tem seu pai e sua mãe ainda neste plano terreno, honre-os. Honrar pai e mãe, inclusive, é um dos mandamentos. Honrar pai e mãe. Sempre. Honre pai e mãe. Versículo 27. Cessarias, meu filho, de ouvir o ensino, para te afastares das palavras da sabedoria? Uma pergunta, né? Cessarias, vou repetir. Cessarias, meu filho, de ouvir o ensino para te afastares das palavras da sabedoria? Versículo 28. Uma testemunha má zomba da justiça, e a boca dos ímpios bebe
a iniquidade. Versículo 29. A chibata é para os insolentes, os golpes para o dorso dos tolos. Encerramos o capítulo 19 de Provérbios. Meu Deus, que bênção! Meu povo, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, busquem a sabedoria da palavra de Deus. A cada dia que eu leio a Bíblia, me transforma, me revigora, me enche de alegria. E a cada dia eu aprendo mais e eu ainda tenho muito que aprender com a palavra de Deus. É impressionante o quão rico de sabedoria, de conhecimento há no livro sagrado. Meu Deus, é demais, é impressionante. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Seja você também. Talvez hoje você não tenha essa paixão ainda, porque talvez você ainda não começou a ler a palavra de Deus, ou talvez não começou a ler na intensidade necessária, na constância necessária, porque a gente precisa ler a palavra de Deus todos os dias, não é uma vez na semana, né? Então, leia a palavra de Deus, mas leia e medite. O que é meditar? É imaginar. É você parar e pensar, imaginar o que você está lendo, né? Comece a imaginar cada versículo que você lê. Isso vai abrir o teu entendimento. Deus vai tocar com as mãos poderosas e você começará a absorver o entendimento da palavra de Deus, né? Então, comece hoje a ler e imaginar. Você já lê? Se não imagina cada versículo que lê, leia e imagine ali, pense naquele versículo, começa a imaginar aquilo que você leu. A gente às vezes imagina tanta coisa que a gente lê num jornal físico, está lendo ali, ou no jornal na internet. Pô, você está lendo, não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma figura ali, nenhum vídeo, nenhuma foto, mas você tem ali a matéria escrita e você está lendo e você começa a imaginar aquilo que está lendo, né? Então, por que a palavra de Deus você não imaginaria? Então, comece a ler a palavra de Deus e imaginar ali cada versículo que você está lendo. Você vai ver como o entendimento vai se abrir para você. Vai ser espetacular, eu tenho certeza. Começa hoje, pratica, faça, tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe abundantemente você, sua família, o seu lar. Que Deus venha trazer ótimas notícias no dia de hoje, nessa semana, meu Deus, que venha milagres sobre sua vida, sobre sua casa, sua família. Aquela dor, ela vai a partir de hoje ser amenizada e aos poucos desaparecerá em nome de Jesus. Essa dor física que te perturba dia e noite, na coluna, no joelho, na cabeça, não importa onde dói, as mãos de Deus toca e cura. Então, que as mãos de Deus venham tocar neste momento aonde dói. E que essa dor seja pouco a pouco amenizada, pouco a pouco dissipada, pouco a pouco seja eliminada. Quando você perceber, ela já não se encontrará mais em sua carne. Que Deus toque também na dor emocional, espiritual. Que Ele venha curar, que Ele venha tocar, que Ele venha restaurar e que te dê a paz. Que Deus venha derramar chuvas de bênçãos sobre você e sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima leitura. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.